Ei, você está no canal de cortes do You Podcast. Seja muito bem-vindo. Considere se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. E se inscreva no nosso canal principal também, acessando os links aqui na descrição. Porque de tantos abusos que eu passei, de tudo que eu falava, ninguém acreditava em mim. Mas você falou que você não falava. Para quem que você falava? Eu nunca falei dos abusos que eu passava. Porém, alguns clientes que eu trabalhava nos interior, chegou a ver uma vez ele me batendo e ninguém nunca me perguntou. E no Sim. dia que eu fui presa, meu pai foi fazer os trabalhos que eu tinha deixado e as pessoas começaram a dizer para ele. Eu presenciei. Algumas vezes eu vi de longe, mas eu ficava com vergonha de perguntar. Entendi. E uma das minhas clientes, ela se ofereceu para ser testemunha. E outra coisa bem interessante foi uma vez que a gente estava em casa, a gente tinha pegado uma discussão e ele tinha me batido. E ele saiu. E eu falei, eu vou contar para os pais dele. Os pais dele ter uma conversa com ele. E quando eu saí de casa, eu estava na calçada, aquele carro parou do meu lado. Quando parou era ele puxou o facão de dentro do carro. E ele falou, vou lhe matar agora. E a minha reação foi de correr. Eu corri e entrei dentro de uma mercearia que tinha próximo à nossa casa. Quando eu entrei correndo, o carinha fechou a grade, o portão da mercearia. E eu fiquei do lado de dentro e ele do lado de fora. E o cara ficou todo sem entender. E ele falava, abre o portão. E eu fazia, não abre, ele vai me matar. E o cara ficou todo sem entender. Eu sei que o cara disse, vou deixar vocês conversar. Daqui a pouco eu venho. E o cara deixou, e ele me convenceu a sair lá de dentro, com algumas ameaças que ele ia fazer. Eu saí lá de dentro. E no outro dia ele foi lá nessa mercearia dizer pro cara que ele me viu, tinha presenciado sendo assaltado e eu me assustei com ele. E o rapaz falou, eu achei tudo isso estranho. E no dia que eu fui preso, meu pai perguntou, Amanda, você nunca viu, nunca ninguém presenciou você passar por isso? E eu lembrei desse episódio. E eu falei para meu pai foi até essa mercearia. Sim. E quando meu pai chegou nessa mercearia, o rapaz falou, pode contar comigo, se precisar eu vou ser testemunha dela. E ele foi. Eu nunca tinha prestado uma medida protetiva contra ele. Isso pesou. Mas também eu tinha tinha 3 pessoas, tinha um depoimento da cunhada dele na minha audiência de instrução, que foi a minha primeira audiência, que ela falou, olha, ele bateu nela porque ele ameaçava ela. Mas se ela fez isso, algum motivo grave teve. Na audiência no júri popular, ela mudou de depoimento e nada foi justificado. Perguntado. Sim. Né? Porque você falou um depoimento contradição, né? de contradição. Não foi perguntado isso. E não foi perguntado por quê. Eu sempre falo, eu nunca quis sair absolvida do meu júri popular. Mas eu acho que a minha sentença ela foi muito cruel. Você acha que sua sentença não foi justa? Eu acho, não, eu tenho certeza. A minha sentença ela não foi justa. Se você olhar e você puxar vários casos de homem que mata a mulher, a sentença dele é 13 anos. Mas será que a sua sentença não foi justa ou a do homem que não é justa? Aí a gente tem que também pensar por esse lado, né? O que é que você acha? Não entendi, do homem. Talvez a sua sentença seja justa, mas a do homem, que é mais branda, é injusto. Talvez a do homem que tenha que aumentar, não? Você não acha isso, não? Entendeu? Porque você está se baseando... a forma que você falou, de outros processos. Você está se baseando que um homem que agride a mulher não tem a penalidade tão agressiva em cima dele. E era para ter. Era para ter. Eu sempre falo. Então, quando você fala que a sua deveria ser mais baixa, você justifica que a do homem tá boa. Então, talvez seja o inverso. Não, eu tô dizendo que a minha foi alta e a do homem ela não é alta. Exato. Eu não tô falando que a dele era para ser leve. Não, a dele era para ser altíssima. Tinha que ser mais alta. A dele era para ser altíssima, porque se tivesse uma lei, eu sempre falo, a lei ela não precisa ser mudada, ela precisa ser aplicada. A partir do momento que a lei ela fosse aplicada, como era para ser, tantas mulheres não seriam mortas. É igual a denúncia. A gente tá no mês da mulher. Aonde a gente vê o povo falando sobre violência contra a mulher. Sim. Mas será que a violência não vai acontecer agora em abril? É. A violência não vai permanecer em maio, em junho, em julho, para começar a lembrar em agosto, porque o combate à violência doméstica. Eu sempre falo, tá na hora de parar, de estimular as mulheres a fazer a denúncia. Isso todo mundo já tá cansado de saber que tem que fazer denúncia. E o que você acha que tem que ser feito, então, além da denúncia? Ter o amparo. Amparo? Amparo. Fala muito em estimular a denúncia, mas não tem amparo. O que é que faltou para você, na época, na sua opinião? O que é que faltou para você buscar ajuda
O que é que Coragem. você... Coragem sua. Coragem minha. Mas do sistema de protetivo da mulher, certo? Faltou sua coragem de fazer o quê, então? Porque você fala que... Você falou aí que tem que aumentar não só a denúncia, a estimular a denúncia, mas o amparo à mulher. O amparo à mulher. Então é isso que eu tô perguntando a você. Você, como, então, mulher agredida, o que é que você acha que mudaria o teu pensamento na época de dizer, poxa, eu vou procurar isso aqui que vai me ajudar? Se tivesse o amparo. Faltou coragem minha porque eu vejo que não tem amparo. Aí me explica mais sobre esse amparo. Eu vejo mulheres sendo mortas todos os dias com a medida protetiva na mão. Entendi. Então, se tivesse um amparo, a mulher não seria morta. Aí você via isso naquela época? Via isso naquela época. E antigamente Poxa, que eu via mais. Não adianta eu... Não, e eu outra ir porque coisa... você morre. E outra coisa, ele falava, aqui em casa não tem Maria da Penha. Aqui em casa tem Maria da Peia. Uhum. Então, eu tinha medo porque eu sabia que eu ia fazer a denúncia, eu sabia que eu ia voltar para dentro de uma casa com ele e as agressões iam continuar. Porque uma medida protetiva não salva a vida de ninguém. Papel, ele não salva a vida de ninguém. Ele tem um resguardo para quem acredita, o homem que não vai fazer. Mas aquele homem que vai fazer, que está destinado a fazer, não vai ser uma medida protetiva que vai fazer ele não cometer o crime. Agora, recente em Brasília, eu acompanhei, a mulher foi fazer a denúncia, chegou da delegacia, ela foi morta, brutalmente tiraram o coração dela. O cara arrancou o coração dela para fora. Então, você vê o quanto a lei ela é falha. Uhum. Se tivesse, eu sempre falo, se tivesse uma lei rigorosa, uma lei que fosse aplicada, meu ex-marido dele não tinha morrido.